Ora bem, eu acho que já passou o quarto de hora académico, nós costumamos dar para estas coisas, de modo, a partir do pressuposto que daqui a bocadinho as pessoas têm outras coisas para fazer, eu acho que podíamos ir começando, até porque é uma coisa bastante informal. Antes de mais, quero agradecer-vos estarem aqui. Eu sei que o dia não convida a sair de casa, por isso agradeço muito a quem está. Agradeço à doutora Filipa e ao CRED mais uma vez ter acolhido um destes meus projetos mais ou menos insanos, e agradeço à doutora Teresa, uma amiga nova aqui de Macau, mas já uma amiga, ter também aceito este convite e, portanto, ter deixado a sua própria investigação para estudar um bocadinho sobre estas questões. Eu gostava que este fosse apenas o primeiro de vários eventos sobre a matéria da prova. Eu acho que a prova é uma das matérias mais interessantes do processo penal. Tenho muita pena que nas cadeiras, na cadeira de processo penal na faculdade, mas enfim, o Dr. Miguel me dirá como é que faz aqui. Em regra, nós temos muito pouco tempo para dar processo penal. Eu, todos os anos que dei, aquilo dava-se 3, 4 aulas e não havia mais tempo, quando nos Estados Unidos há uma cadeira só sobre a evidência. Portanto, acho que nós temos coisas a aprender. E gostava que nos próximos eventos, onde conta obviamente com o Dr. Miguel, não se livra tão facilmente, que estivessem outras pessoas com uma perspectiva menos académica do que a nossa, e portanto gostava muito de ter juízes, procuradores, advogados, enfim, qualquer um que tenha interesse sobre estas matérias para partilhar algumas reflexões. Sem mais delongas, quero pedir então à doutora Teresa para nos apresentar o seu tema. Vou-me sentar ali para seguir os teus PowerPoints. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de vos agradecer pela vossa presença. Como disse a minha colega, a doutora Vera, de facto está um dia muito... Desculpa, é que eles não estão a ouvir. Não consegue ouvir? É porque aqui escorrega. Assim se calhar consegue ouvir-se melhor. Sim, consegue. Está bem. Portanto, como eu dizia há pouco, hoje está um dia muito, muito mau. Portanto, agradeço-vos muito por terem disponibilizado o vosso tempo e a vossa paciência para estarem aqui connosco hoje. E agradeço especialmente o convite que a doutora Vera me fez para precisamente compartilhar convosco algumas reflexões a propósito do processo penal e da prova do processo penal. E, portanto, como foi precisamente divulgado, o nosso tema diz respeito à prova em geral, porque a prova em processo penal, por entre as entrelinhas do Código de Processo Penal. E eu precisamente salientei essa questão aqui no primeiro slide, porque me parece que é bastante interessante, na medida em que é precisamente isso que eu em particular vou fazer. Vou olhar para a lei e vou ver até que ponto é que, em concreto, a utilização de imagens pode ser efetuada no âmbito do processo penal. Portanto, conseguem ouvir bem? Não sei se ouve. Sim. Portanto, vou procurar chegar a uma conclusão a propósito da utilização de imagens em processo penal. Saber até que ponto é que o juiz pode utilizar vídeos, pode utilizar fotografias, com o objetivo de provar factos relevantes para a causa penal. Eu não sei se consigo abrir daqui. Vou tentar. Portanto, eu gostava de começar a minha apresentação referindo um caso real. Que aconteceu em Portugal. E são casos como estes que me levam precisamente a perguntar até que ponto é que a imagem pode ser utilizada no processo penal. Em março deste ano, uma ama foi condenada em Portugal a 2 anos de prisão, suspensa na sua execução, por ter agredido uma criança, também de 2 anos de idade. E foram as filmagens efetuadas por um vizinho que permitiram despoltar deste processo. Muito obrigada. Foram as filmagens efetuadas por um vizinho que permitiram o despoltar deste processo. Consegue ouvir-se assim? Portanto, aqui eu acho que já começou. É só um segundo. Há só um segundo aqui. Portanto, o caso que eu gostava, não sei se consegue ouvir, talvez não. Deixa-me pôr só um pouco mais alto. Bom, se calhar não se consegue ouvir lá muito bem, não é? Se calhar até pôr o microfone. Vou voltar para trás um bocadinho aqui, para só um segundo. Vou voltar para trás. Não sei se consegue ouvir, mas de qualquer maneira, se calhar para não perdermos muito mais tempo, deixem-me, se calhar já está. Bem, este foi um caso que, como vocês sabem, volta e meia nas notícias aparecem este tipo de situações. Eu vou pôr aqui o microfone.
Não sei onde é que se pode. Não se consegue. Não se consegue ouvir. Não dá. Não. Então se calhar não vale a pena prosseguir muito. Sim, a história é precisamente a seguinte. Portanto, conforme está ali a ser referido, uma ama cuidava de 17 crianças numa pensão ilegal em Lisboa, e os vizinhos iam-se apercebendo que ela não tratava as crianças convenientemente, inclusive ela usava a mesma tigela para alimentar as 17 crianças com a mesma colher e tudo mais, e certo dia perceberam-se que ela agrediu uma criança e filmaram. E essa filmagem é que serviu para despoltar o processo, onde ela acabou por ser condenada precisamente a uma pena de 2 anos de prisão suspensa, onde a execução foi suspensa. Portanto, não vale a pena se calhar continuar aqui com esta. Como é que eu posso sair daqui? Claro. Obrigada. Bom. Ai. Pronto. Deixa-me só tirar o som. Muito bem. Então, pergunta-se. Desculpa-me, só tirar o som. É que o computador não é meu, percebe? Então eu não estou familiarizada com ele. E eu queria... Não sei como é que se tira o som. Não conseguem ouvir? Não ouvem o som? Eu ouço daqui, vocês não ouvem? Ouvem. I'll to remove the sound here. Pronto, eu vou ter que voltar. Peço imensa desculpa. Pronto, já está resolvido, está resolvido. Muito bem. It's okay. Muito bem, então o caso que eu queria trazer-vos, que era para servir de mote para o início da exposição, é isto que eu acabei de vos referir. E a pergunta que se coloca é precisamente aquela que está no final deste slide, que é: até que ponto é que fotografias ou vídeos podem ser utilizadas, portanto, fotografias ou vídeos tirados por particulares podem ser utilizados como meios de prova no âmbito da nossa legislação processual penal? Em primeiro lugar, gostava de vos salientar um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28 de setembro de 2011, onde se diz precisamente que, e começa-se com o objetivo de permitir a utilização desse tipo de imagens, que a privacidade não é um espaço material estabilizado e fixo. Ao fim e ao cabo, o que se quer dizer com isto é que a privacidade não é um fim em si mesmo. Então a pergunta é a seguinte: como é que nós podemos compatibilizar isto com o disposto no artigo 113, número 3 do Código de Processo Penal, que diz que, ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações, sem o consentimento do respectivo titular, que foi precisamente o caso. Esta ama foi filmada sem ter prestado o seu consentimento para tal. Portanto, ponto de partida. Vamos começar pelo artigo 105 do Código de Processo Penal. Retomando o tema da nossa apresentação, nós falamos aqui nas entrelinhas do Código de Processo Penal. O artigo 105 do Código de Processo Penal, no seu número 1, prevê que a violação e a inobservância das disposições da lei processual penal só determina a nulidade do ato quando ela for expressamente combinada na lei. No entanto, as disposições daquele título, é um título que diz respeito às nulidades insanáveis e nulidades sanáveis no âmbito do processo penal, não prejudicam as normas deste Código relativas às proibições de prova. Do ponto de vista da doutrina, Maia Gonçalves e Germano Marques da Silva vêm dizer que as proibições de prova têm um efeito muito importante, que é um efeito dissuasor da violação dos direitos fundamentais dos cidadãos. E que, por outro lado, se é certo que tem que se procurar a verdade material não é um valor absoluto. Portanto, o artigo que nós estávamos há pouco a referir é o artigo 113 do Código de Processo Penal, que eu apenas estou a pôr aqui porque naturalmente não terão trazido a legislação convosco, só mesmo para recordar. E no âmbito do artigo 113 do Código de Processo Penal, nós encontramos a referência aos métodos proibidos de prova. E temos dois tipos de situações. Temos as nulidades previstas no número 1 e número 2 e temos a nulidade prevista no número 3. No caso do número 1 e número 2, as condutas em causa, portanto, serão nulas as provas obtidas mediante tortura, coação ou, em geral, ofensa à integridade física ou moral da pessoa, mesmo que tenha havido consentimento dela, as provas são nulas. Estamos a falar aqui na nulidade insanável. Mas no número 3, que é aquilo que nos interessa, diz-se que, ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações, sem o consentimento do respectivo titular. Portanto, aqui nós já compreendemos que, se tiver havido consentimento do titular, a prova pode ser utilizada. E então, precisamente nesse sentido, Pedro Pinto de Albuquerque vem, em primeiro lugar, esclarecer que o artigo 113, que nós acabamos de referir, que se reporta aos métodos proibidos de prova, diz respeito tanto aos meios de prova, que é aquilo que nos interessa agora, porque o meio de prova que estaríamos a referir serão as fotografias ou os vídeos, como também diz respeito aos meios de obtenção de prova. E, portanto, no que diz respeito às proibições de prova, as provas em causa, como nós vimos, são nulas, mas o regime difere, consoante se tratem de provas que ofendam a integridade física ou moral, onde estamos perante a nulidade insanável, como eu referi há pouco, ou a privacidade, que é aquilo que nos interessa, onde a nulidade, pelo contrário, já é sanável mediante o consentimento do titular do direito, que pode ser um consentimento prestado antes do facto ou depois do facto.
Leal Henriques e Cima Santos são precisamente no mesmo sentido. Este é um esquema da sua autoria, onde eles distinguem entre os métodos proibidos de prova, os métodos proibidos de prova absolutos, que são aqueles que não podem ser utilizados mesmo com o consentimento, e os relativos, que são aqueles que só podem ser utilizados se não tiver havido consentimento. Em sede de recurso, como é que se deve invocar esta proibição de prova? Encontrei na doutrina e mesmo na jurisprudência uma distinção do ponto de vista do fundamento. Há quem se reporte ao artigo 400, número 2, a linha C do Código de Processo Penal, onde se fala num erro de direito, e há quem se reporte ao 400, número 3, como seja o caso de Pedro Pinto de Albuquerque. No entanto, isto é só uma breve referência para vos falar desta diferença, portanto, doutrinária nesse sentido, mas em ambos os casos o certo é que a prova, portanto, é nula e pode ser invocada até ao trânsito em julgado da sentença. Então, já que demos um panorama geral, vamos agora entrar no panorama especial, aquele que realmente me interessa, que é a questão da imagem como meio de prova. Então, o artigo 153, número 1 do Código de Processo Penal, diz-nos que as reproduções fotográficas, entre outras, só valem como prova dos factos ou coisas reproduzidas se não forem ilícitas nos termos da lei penal. E o artigo 113, número 3, que nós referimos há pouco, diz-nos que as provas são nulas se não tiver havido consentimento por parte do respectivo titular. Ora bem, a primeira pergunta que se coloca há de ser a seguinte: será que a imagem se insere na noção de intromissão da vida privada que nós encontramos no slide anterior, no artigo 113? Isto porquê? Porque, se nós analisarmos a legislação, nomeadamente a legislação civil, nós verificamos que no Código Civil encontramos uma distinção entre direito à reserva sobre a intimidade da vida privada e o direito à imagem. Então, será que a imagem se insere na noção de intromissão da vida privada? Por outro lado, se nós olharmos para a lei básica, encontramos uma referência à reserva da intimidade da vida privada e familiar, mas não encontramos referência à imagem. Então, será que nós podemos inserir a imagem na noção de reserva da intimidade da vida privada? Entende-se que sim, que a resposta será uma resposta afirmativa, pese embora no âmbito da legislação civil haja essa distinção. Isto porquê? Se nós fizermos uma interpretação conjunta e sistemática na nossa legislação processual penal, entre os artigos 113, número 3 e 153, nós chegamos à conclusão, e acompanhando Paulo Pinto de Albuquerque, que está referido aqui em baixo, que a proibição de prova que está aqui em causa resulta da intromissão da vida privada. E a proibição de prova inclui, no caso concreto, a utilização de voz ou a utilização de imagem. Então a primeira pergunta está resolvida, que é saber se a imagem se insere na noção de intimidade da vida privada para efeitos do artigo 113, número 3 do Código de Processo Penal. Sim, insere-se. A segunda questão que nós iremos colocar consistirá em saber, já que nós dissemos que a prova será nula se não houver consentimento, quais é que são as características que deve revestir este consentimento. Tem que ser um consentimento expresso, pode ser um consentimento tácito, e se for um consentimento presumido. Essa é a segunda questão que nós vamos colocar. Quais é que são as características deste consentimento para que a prova seja uma prova lícita. Nesse sentido, então, o que é que nós temos que fazer? Temos que, como dizia mais uma vez o tema, as entrelinhas do Código de Processo Penal e também do próprio Código Penal, nós temos de interligar, por um lado, o artigo 113, número 3 do Código de Processo Penal, que eu referi há pouco. A seguir, o artigo específico é o 153, número 1, aquele que diz que a utilização de fotografias será nula se isso for ilícito no âmbito da lei penal. Então, obriga-nos a ir para o Código Penal. Quando nós chegamos ao Código Penal e olhamos para ele como um todo, e em particular para o artigo 191, onde nós encontramos o crime de gravações e fotografias ilícitas, quando nós chegamos ao artigo 191, nomeadamente no seu número 2, estou falando depressa se calhar, quando nós chegamos ao artigo 191, nomeadamente no seu número 2, nós verificamos que, diz-nos ali, na mesma pena incorre quem, contra a vontade e fora dos casos permitidos por lei, fotografar, filmar, utilizar ou permitir que se utilizem fotografias ou filmes onde se identifica uma pessoa. Então, esse crime, que é o crime de gravações e fotografias ilícitas, só estará preenchido se a conduta for levada a cabo contra a vontade. Então, cuidado diz se houver acordo. Se houver acordo, o tipo não está sequer preenchido. Então, o consentimento, este acordo que nós falávamos aqui, este consentimento, se for um consentimento expresso ou se for um consentimento tácito, conclui-se, acompanhando a Costa Andrade, que é um acordo que exclui a tipicidade, quer dizer, o tipo de crime nem sequer chega a estar preenchido. Se houver um consentimento presumido, será uma causa de exclusão de licitude. Resumindo e concluindo, quer seja um acordo expresso, quer seja um acordo tácito, quer seja um consentimento presumido, em qualquer dos casos, a conduta será uma conduta lícita. Muito bem. Então falta-nos responder à terceira questão. Qual é que era a terceira questão?
saber se, atendendo ao princípio da unidade no ordenamento jurídico, se uma conduta for lícita num determinado ramo do direito, se também será lícita para efeitos do direito penal, conforme se prevê no artigo 30, número 1 do Código Penal. E a verdade é que tanto a lei, no seu artigo 30, número 1 do Código Penal, como a jurisprudência assim o consideram. Mais uma vez, gostava de salientar o acórdão que eu referi há pouco, que é o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28 de 9 de 2001, e só aqui uma ressalva. Neste preciso momento estou a salientar a jurisprudência portuguesa, porque se aplica absolutamente à realidade de Macau, visto que os artigos que nós estamos aqui a analisar são exatamente idênticos aos artigos em causa em Portugal. E, portanto, neste acórdão diz-se que é criminalmente atípica a obtenção de fotografias ou de filmagens, mesmo sem consentimento do visado, sempre que exista uma justa causa, designadamente quando estejam enquadradas nos lugares públicos. Esta é uma das situações que está prevista, por exemplo, no Código Civil, no artigo 80, número 2. Também será uma conduta atípica, portanto será lícita por todos os efeitos, quando o objetivo em causa seja a de evitar atentados intoleráveis, como se vê aqui nesta última parte, à liberdade, dignidade, portanto, seja de evitar, seja de prosseguir a realização de interesses públicos, interesses fundamentais, desde que isso, claro, não acarrete atentados intoleráveis à dignidade, à liberdade do visado. Por exemplo, há sempre uma esfera, um núcleo duro, digamos assim, de proteção, que nunca pode ser atingido, nomeadamente a vida íntima, a vida sexual do próprio visado, não pode de facto ser utilizada como meio de prova. E depois, para aquilo que nos interessa, diz-se que, acrescenta neste mesmo acórdão, que vê-se excluída a licitude do comportamento quando a conduta é autorizada por qualquer disposição de outro ramo do direito. E quando se diz autorizada por qualquer disposição de outro ramo do direito, isso implica quer direito substantivo, quer direito adjetivo. Portanto, se, por exemplo, o Código de Processo Penal permitir ele próprio a utilização de gravações, a utilização de filmagens, claro que essa conduta será uma conduta lícita, mesmo não existindo o consentimento por parte do respectivo titular. Aquilo que mais me interessa deste acórdão, que eu gostaria de salientar, é a questão da ponderação de interesses. E é aí que eu vou chegar no fim da minha exposição. Onde é que eu quero chegar com isto? Nós tivemos aqui um ponto de partida. Qual é que foi o nosso ponto de partida? Foi o caso da Ana que agrediu a criança e foi filmada pelos vizinhos, e isso permitiu a sua responsabilização penal. Porquê é que as filmagens, ou como é que as filmagens puderam ser utilizadas? Ao fim e ao cabo, o que está aqui em causa é uma ponderação de interesses. Então, por um lado, nós temos, num dos pratos da balança, nós temos o direito à imagem. No outro prato da balança, nós temos o direito à integridade física das crianças que foram agredidas por parte desta Ana. E a questão é verdade que o direito à imagem tem que ser um direito salvaguardado, nomeadamente no âmbito do Código de Processo Penal. Mas, se estiver em causa a tutela de direitos de cariz superior, nomeadamente sensivelmente superiores ao direito à imagem, o direito à imagem deverá ceder perante a tutela desses mesmos direitos. E é isso que vem dizer o acórdão, precisamente nesta parte. E, portanto, perguntamos, para além destas situações onde nós chegaremos, em que outros casos é que a utilização da imagem pode ser considerada como lícita no âmbito do processo penal? Bom, em primeiro lugar, e resumidamente, se houver consentimento, como nós já vimos, pode ser expresso, pode ser tácito, como pode ser presumido. Em segundo lugar, se existir uma causa de exclusão da licitude no âmbito do próprio processo do Código Penal, por exemplo, se o agente atuar em legítima defesa. O problema da atuação em legítima defesa é que se exige o requisito da atualidade. E quando alguém tira este tipo de fotografias, o intuito não é travar aquela agressão que está acontecendo naquele momento. O intuito é prevenir que agressões futuras voltem a acontecer. E, portanto, aqui será, claro, impossível aplicar diretamente o artigo 31 do Código Penal, que tem como requisitos, um deles é o requisito da atualidade. Poderá eventualmente ponderar-se, e sei que neste aspecto a jurisprudência nem toda está de acordo com essa solução, a aplicação de uma causa de exclusão da licitude supralegal, que seria a legítima defesa preventiva, onde já não se exigiria essa atualidade. Mas sei que isso não é muito aceito, ou não é aceito constantemente por parte da jurisprudência. Manuela Costa Andrade dá uma outra alternativa, que é, em vez de socorrer à legítima defesa, podermos socorrermos do direito de necessidade. É verdade, o direito de necessidade é realmente muito importante, na medida em que, inclusive, vem-nos falar da questão da ponderação de interesses, que é o ponto-chave, digamos assim, para resolver esta questão. No entanto, o direito de necessidade também prevê como requisitos a atualidade e, portanto, o problema também continua aqui presente, porque quando se tiram as tais fotografias, quando se fazem as tais filmagens, o objetivo é prevenir agressões futuras, não é propriamente travar aquela que está ali em causa. De maneira que, ao fim e ao cabo, a resolução da questão estará na ponderação de interesses. Portanto, o juiz irá analisar os interesses que estão em causa
e, se assim entender, portanto, irá permitir que o direito à imagem venha a ser afetado com o objetivo de salvaguardar outros interesses também cautelados pela nossa ordem jurídico-penal. Portanto, do ponto de vista desta ideia que acabei agora de referir, qual é que é o suporte que nós encontramos? Encontramos suporte doutrinário e encontramos suporte jurisprudencial. Do ponto de vista doutrinário, gostava de referir em primeiro lugar Maia Gonçalves, onde temos a regra, mas depois, claro, como sempre, temos a exceção. Do ponto de vista da regra, claro que quem gravar palavras proferidas por outrem e não destinadas ao público não pode usar a gravação em processo penal. E quem fotografar às ocultas, diz ele, pessoa que se encontra em lugar privado, em princípio também não pode usar a fotografia assim captada como meio de prova em processo penal. Pois se assim não fosse, não faria qualquer sentido nem o artigo 113, número 3 do Código de Processo Penal, nem o 153 que eu referi há pouco. No entanto, esta regra sozinha poderia, diz ele, conduzir demasiado longe se não fosse entendido como deve ser que o próprio direito penal substantivo tem de se harmonizar com o adjetivo. Ou seja, mesmo quando existirem finalidades de prossecução de um determinado crime, as autoridades policiais, quando fizerem a sua investigação, se tiverem de recolher imagens, se isso for permitido no âmbito do próprio Código de Processo Penal, essas imagens serão lícitas. Assim sendo, não haverá licitude penal quando a conduta for autorizada por parte de outros ramos do direito. Também Pinto de Albuquerque vai no mesmo sentido. Ele diz-nos que, nos casos do artigo 167, que é o nosso 153, há uma proibição de prova resultante de intromissão na vida privada. A violação desta proibição tem por efeito a nulidade, mas não constitui meio proibido de prova. Um exemplo que ele dá, que é retirado da jurisprudência, que é a utilização de uma cassete que contém uma gravação automática de mensagem de ameaças feitas ao arguido, pois é a única forma de se poder provar aquela conduta e de se evitar precisamente a continuação também da conduta em apreço. Portanto, por regra, a utilização de imagem com substância, portanto a imagem em causa, é uma prova proibida. Excepcionalmente, se em casos tiver a necessidade de se acautelar em outros interesses e se o fim foi precisamente evitar, nomeadamente, a repetição dos atos, a imagem já poderá ser utilizada. Do ponto de vista jurisprudencial, será que a jurisprudência concorda com esta opinião ou não? Existem alguns acórdãos que vão precisamente neste sentido. Por exemplo, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 20 de junho de 2001, cujo princípio é de que a proibição de gravações ou imagens deve acontecer, na medida em que o legislador constitucional e ordinário pretendem defender a vida privada, pressupõe que foram obtidas num local privado, total ou parcialmente restrito, no qual, segundo as concepções morais vigentes, uma pessoa não deve ser retratada, pois isso é verdade. No entanto, se o objetivo for a proteção dos direitos e garantias fundamentais, tais como a vida ou a integridade física, já poderá haver a utilização da imagem. E depois, no ponto número 2, diz-se que a videogravação dos arguidos por um sistema mecânico colocado num posto de estabelecimento de combustíveis, que é uma questão que é muito colocada em Portugal, como nós sabemos e vamos vendo pelas notícias, volta e meia há crimes que são praticados precisamente nos postos de abastecimento de combustíveis, e aquelas imagens que são captadas, até que ponto é que podem ser utilizadas ou não, e fui vendo alguns acórdãos e a jurisprudência é unânime no sentido de aceitar a utilização dessas imagens, inclusive alguma jurisprudência, mesmo que não tenha havido autorização por parte desses postos de combustível de colocarem câmaras aí. Mesmo nesses casos há acórdãos em que é aceita a utilização dessas imagens. Encontrei um outro acórdão, por exemplo, que gostaria de vos referir, que é o acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 30 de setembro de 2002, que diz precisamente que não constitui prova proibida a utilização de cassetes de vídeo contendo imagens captadas por câmaras instaladas em estabelecimento comercial para garantir a segurança desse estabelecimento e a vida e a integridade física. Então, mais uma vez, estamos aqui a ver a questão das finalidades. Portanto, se o objetivo na utilização dessas imagens for garantir valores como este, por exemplo, a vida ou a integridade física, as imagens já poderão ser utilizadas. Concluindo, e para não vos maçar muito mais com esta exposição, concluindo, as tais entrelinhas do processo penal e do direito penal como um todo, fizemos então aqui um caminho que foi partirmos da regra e irmos até, digamos, à exceção ou aquilo que nós pretendemos defender, que é por via de regra, a utilização da imagem é proibida no âmbito do nosso Código de Processo Penal se não tiver havido consentimento por parte do respectivo titular. Há aqui um objetivo por parte do Código de Processo Penal, que é proteger os direitos fundamentais. É verdade que os direitos fundamentais, e dentro dos direitos fundamentais se inclui o direito à imagem. Portanto, a prova recolhida através de fotografias ou vídeos, desde que não tenha havido o tal consentimento, por via de regra, é nula. Todavia, temos que fazer sempre a chamada ponderação de interesses.
Em última ratio, ou isso é absolutamente permitido no âmbito do Código Penal, porque existe, por exemplo, uma causa de exclusão de ilicitude que se aplica, ou não sendo permitido expressamente, porque, por exemplo, falta-nos o requisito da atualidade que falávamos atrás, pela lógica da ponderação de interesses que eu tenho visto a ser referida quer na doutrina, quer na jurisprudência, podemos permitir a utilização de imagens quando o objetivo seja calcular interesses, pelo menos, sensivelmente superiores àquele que está a ser afetado. Basicamente são estes os tópicos principais. Para concluir, e regressando para onde eu comecei, portanto tínhamos o ponto de partida, temos agora o ponto de chegada, o mesmo acórdão que eu citei acima, diz-nos este acórdão o seguinte: a proteção da palavra quando substancia práticas criminosas ou da imagem que as retrata tem de ceder perante o interesse da proteção da vítima e a eficiência da justiça penal. E esta frase que vem a seguir parece-me paradigmática. A proteção acaba quando aquilo que se protege constitui um crime. E, portanto, era esta a conclusão que eu queria chegar, portanto, que a imagem, por via de regra, não pode ser utilizada, mas que em determinadas situações assim pode ser, mesmo que não tenha havido consentimento por parte do visado. Muito obrigada pela vossa atenção. Se calhar fazemos seguir e fazemos a discussão no final. Supostamente estaria aqui. Não sei exatamente onde está aqui. É aquele ali, estás a ver? Obrigada. É este aqui. Não estamos a conseguir abrir. We cannot open. Sim, força. This one? Não, the one. Can I wear it? Ok. Can you take that? Okay, thank you. You can use this one. Okay. This one? Yeah. Ok. Ora bem, muito obrigada. Eu vou tentar falar devagarinho. Eu também tenho alguma dificuldade em falar devagar. Se eu começar a falar muito depressa, a doutora Filipa faz-me aqui um sinal com as mãos. Eu não sei se vocês são fãs do CSI. Eu vejo todos os episódios, especialmente o Las Vegas. Não está a funcionar? Está. Ups, não, parece que está. Especialmente o Las Vegas é o meu preferido, não sei porquê. E sendo certo que uma pessoa que nós até conhecemos, o professor Duarte Nuno, que teve cá há bem pouco tempo, já me disse que grande parte das coisas que eles lá fazem, em termos técnicos, científicos, é tudo ficção, é literalmente mentira, as coisas não são tão glamourosas, mas bem, para nós que não somos dessa área, achamos tudo aquilo o máximo. Eu, pelo menos, acho. E às vezes fico a pensar, especialmente quando falo deste tema, se é ficção que imita a realidade ou a realidade que imita a ficção. A vida não é o CSI, mas algumas coisas de facto passam-se. E o que vos queria aqui trazer basicamente é: será que esta questão, será que a prova genética, que de facto é muito sedutora, eu sou uma grande fã da prova genética em processo penal, mas será que ela pode ser utilizada daquela forma que parece tão fácil, obviamente com outro enquadramento jurídico, ou será que nós temos que repensar exatamente como é que vamos utilizar esta prova genética em processo penal? Eu trouxe aqui algumas notícias para verem como na realidade passa-se muito aquilo que nós vemos nas séries, e reparem que hoje em dia não é só o CSI, quase todos os filmes e séries policiais têm a prova genética. Para todos nós isto é muito interessante, nunca houve tanta gente a ir para a medicina forense desde que estas coisas apareceram. Mas vejam agora a realidade. Nós temos essencialmente nos Estados Unidos um projeto que é o Innocence Project, que tem utilizado muito a prova genética basicamente para demonstrar a inocência de pessoas que estavam condenadas a penas de prisão longuíssimas ou vitalícias, como nos Estados Unidos, ou inclusivamente que já estavam no corredor da morte e que de repente vem saber, estiveram 30, 40 anos ali por um crime que não cometeram. Se forem ver o site do Innocence Project, vão encontrar muitas histórias destas. Entretanto, encontrei aqui uma outra história sozinha também de alguém que
tinha cometido o suposto crime perfeito e na verdade não era, porque deixa o ADN no local do crime, como quase todos os criminosos. E depois temos a outra vertente, quando o ADN é utilizado para exonerar inocentes. E aqui sim é que temos a história, basicamente, do Innocence Project, e temos aqui uma outra história que eu encontrei, estava na net, não estava de propósito, mas há muitas destas, onde temos 2 homens que estavam desde 83 a cumprir uma pena de prisão por um crime que afinal veio-se a provar que não cometeram. Então nós podemos utilizar a prova genética para estes 2 valores, quer para, basicamente, apanhar o mal da fita, que é um valor importante do processo penal, mas também para demonstrar que há pessoas que estão a cumprir penas injustamente. Mas nós juristas, para além disto ser terrivelmente sedutor, temos aqui um problema, que aliás a doutora Teresa já focou, portanto eu escuso-me de comentar o artigo. Temos o princípio da legalidade da prova, com as suas proibições absoluta e relativa em matéria de prova. Eu não vou falar muito sobre isto, a doutora Teresa fez-me o favor de já expor o problema, vou já lançar-me para aquela que é a minha questão. E a minha questão começa em 2007. O nosso Tribunal Constitucional, digo nosso, entenda-se o português, já se tinha debruçado algumas vezes sobre a análise de material genético, essencialmente provas de ADN para investigação da paternidade, que são relativamente consensuais. Em 2007, o TC viu-se confrontado pela primeira vez com uma daquelas histórias saídas de um filme policial. E trago-vos aqui a história porque tive o enorme privilégio de fazer parte da equipa jurídica que acompanhou basicamente o arguido neste processo. Não era advogada de barra, não é isso que faço, fiz um dos pareceres que foi apresentado perante o Tribunal Constitucional e com grande alegria vejo que continua a ser citado noutros acórdãos sobre prova esse dito parecer. Então a história, em termos muito sucintos, basicamente é isto. Temos um arguido que terá ou não assistido a um homicídio ou que terá ou não participado num homicídio, não é? Todos se põem inocentes, especialmente os nossos clientes. E a polícia tinha ADN recolhido no local do crime e queria agora retirar ADN do arguido para tentar encontrar uma coincidência e colocá-lo no local do crime. Recordo que em 2007, ou até antes, o caso chegou ao TC em 2007, isto deve-se ter passado para aí em 2004, 2005, a lei portuguesa não é o que é agora. Não tínhamos a lei de bases de perfis criminais, o Código de Processo Penal não tinha tido a revisão de 2007 ainda, e portanto era uma lei muito semelhante àquela que existe hoje em Macau. E portanto parece-me que as reflexões que nessa altura fizemos são muito pertinentes para a realidade de Macau hoje em dia. Pois bem, este arguido lá foi retirar o ADN, sempre manifestando a sua discordância, não se opôs com força física, não se manifestou dessa forma, nomeadamente porque foi ameaçado que usariam força física contra ele caso não deixasse retirar o ADN. O ADN foi retirado com uma raspagem da mucosa bucal, que nós vemos na televisão, um cotonete, abre a boca, retira. E logo depois do ADN ter sido retirado foi interposto um requerimento a pedir uma proibição de prova e a invocar que era totalmente inconstitucional aquela recolha de prova. Foi neste processo que nós intervimos, eu e as outras pessoas estavam a fazer o parecer, e portanto o que estava em causa e o que o arguido perguntou ao TC, ou que o arguido reivindicou perante o TC, foram estas duas normas. Eu tenho aqui os artigos com os números do Código de Processo Penal português, mas sabem que o Código de Processo Penal Macau tem basicamente as mesmas normas com outros números. E dizia ele, a primeira é inconstitucional quando interpretada como permitindo a recolha coativa de ADN usando a força física sem o consentimento do arguido. A segunda norma é inconstitucional quando interpretada no sentido de permitir a valoração dessa prova de ADN. Foram invocados vários argumentos, nem todos aos quais nós demos apoio, enfim, a posição do arguido já estava mais ou menos definida antes de nós entrarmos e havia aqui alguns pontos de discordância e no final o TC fez a sua decisão e isto é o que é curioso. A decisão do TC basicamente coincide no final com o do nosso parecer, com um outro parecer apresentado, por acaso também da Escola de Coimbra, mas por motivos diversos e, portanto, existem aqui algumas discordâncias face ao raciocínio do TC. E, como vos digo, é este raciocínio do TC que eu acho que faz inteiro sentido para o que se passa hoje em Macau, porque aquilo que o Código de Processo Penal tem para oferecer era o que o nosso Código de Processo Penal tinha para oferecer na altura. Então a primeira questão, será que a recolha de ADN viola o direito à integridade física como tinha sido reivindicado pelo nosso cliente? A pergunta, o artigo estava em causa, que corresponde ao artigo 157 do Código de Processo Penal de Macau, epígrafe sujeição a exame. Se alguém pretender eximir-se ou obstar a qualquer exame devido, blá blá blá, pode ser compelido por decisão da autoridade judiciária competente. Pois bem,
Será que isto viola o direito à integridade física? Será que consubstancia um crime de ofensas corporais, como efetivamente mais tarde o nosso cliente veio a reivindicar, inclusivamente interpôs um processo contra as pessoas que tinham recolhido o ADN por crime de ofensas corporais? Não é fácil e neste aspecto, como sempre, a doutrina diverge, não é? Para não variar. Então nós temos a doutrina profundamente reputada e credenciada, desde logo amigos meus, que defendem que o crime de ofensas corporais abrange qualquer intromissão física, independentemente da sua gravidade. De modo que a gravidade ou as consequências para quem o sofre seria apenas um plus, algo que nos permite aquilatar da gravidade da conduta, mas que não é pressuposto para haver um crime de ofensas corporais. A doutora Helena Muniz defende isto, a doutora Sónia Fidalgo defende isto e, portanto, doutrina acima de qualquer suspeito, obviamente. Da outra parte, há quem entenda que o crime de ofensas corporais exige um certo grau de gravidade. Basicamente, haveria aqui dois critérios para delimitar o que é que entra no crime de ofensas corporais. Condutas com uma determinada gravidade, portanto, intervenções bagatelares não entram aqui. E quando eu falo de intervenções bagatelares, recordo que estamos a falar da raspagem da mucosa bucal com cotonete. E depois uma cláusula de adequação social. E, portanto, haveria condutas que são positivamente valoradas pela comunidade, toleradas ou inclusivamente desejadas e que neste sentido não caem no âmbito de proteção do crime de ofensas corporais. É essencialmente a posição do professor Figueiredo Dias, da professora Paula Ribeiro de Faria e, portanto, como veio, a doutrina está profundamente dividida neste aspecto. No nosso parecer, o que nós sustentamos, posição que mantém até hoje, é que de facto existem esses tais critérios das intervenções bagatelares e da adequação social que delimitam as condutas que caem ou não no âmbito de proteção do crime de ofensas corporais e, correspondentemente, que vão delimitar ou não quando é que existe uma violação do direito à integridade física para efeitos constitucionais. Em termos jurisprudenciais, existe uma grande divisão. Esta decisão começou por passar pelo Tribunal da Relação do Porto. O Tribunal da Relação do Porto admitiu a prova da ADN, no que respeita à integridade física, disse, esqueçam lá isso, não há aqui violação nenhuma, isto é uma intervenção banal, raspagem de um cotonete. Chegámos ao TC e o TC veio dizer, isto é uma ofensa à integridade física, porque qualquer intromissão corporal consubstancia uma ofensa à integridade física. Não deixa de ser curioso, porém, que anos antes o TC, a propósito da recolha de sangue para efeitos de investigação da paternidade, portanto, recolha de sangue que não se compara em termos de intrusividade corporal com a raspagem da mucosa bucal, venha dizer que não há aqui crime nenhum, não há aqui violação nenhuma, porque basicamente é uma intervenção mínima e que é justificada, pegando até no raciocínio da doutora Teresa, pelos fins em presença, que são fins do maior respeito, a historicidade pessoal, a verdade biológica. Parece-me também que a descoberta da verdade material em processo penal é um fim ao mais alto nível e do maior respeito para este efeito, vamos por aí. Tanto mais que o nosso Super Tribunal Constitucional a nível europeu, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que já se pronunciou várias vezes sobre a extração de material biológico, tem dito reiteradamente que não há aqui ofensa da integridade física. Pode haver, coisa que eu também atendo, ofensa de outros direitos, nomeadamente relacionados com a privacidade, mas não com a integridade física. Em Macau, eu só consegui encontrar uma decisão que se aproximasse minimamente a esta questão. Certamente haverá outras. Eu fui ao motor de busca de internet, que já se sabe que nem sempre é a coisa mais fidedigna. Encontrei uma decisão do TSI, tinha a ver com a recolha de sangue para efeitos de testes de alcoolemia e, na verdade, o TSI fez a não pronúncia, que é sempre aquela posição confortável dos tribunais. E diz que o TSI diz qualquer coisa deste tipo. Se tivesse sido retirado sem o consentimento do arguido, eventualmente punha-se a questão de uma possível violação, sempre com cuidado e pezinhos de lã, como convém, para não melindrar ninguém, de uma possível violação à integridade física. Mas como não foi, não decido isto. E, portanto, a não decisão tão cara às vezes aos tribunais. De modo que estamos nesta situação. Eu, para mim, tenho que nós temos que distinguir entre o que é a verdadeira agressão, crime de ofensas corporais, violação de um direito fundamental, de uma coisa que é conhecida como intervenção corporal. E a intervenção corporal, excluída da ilicitude criminal, pressupõe os tais critérios da mínima danosidade e da cláusula de adequação social. E, eventualmente, admite até que algumas intervenções corporais tenham um requisito adicional, ser realizadas por médicos de acordo com as leis das artes. Coisa que falaria, por exemplo, se estivéssemos a falar da extração de sangue, coisa que não parece valer quando falamos da raspagem da mucosa bucal, que não carece desse tipo de conhecimentos tão específicos. Em qualquer das situações, parece-me importante haver uma disposição legal. E já vos posso deslindar o mistério, que foi basicamente por falta de fundamento legal que nós, no parecer, nos pronunciámos pela inconstitucionalidade da recolha e análise do ADN.
Depois temos também aqui um direito à liberdade pessoal, enfim, não me vou pronunciar muito sobre este, não tem assim grandes particularidades. O TC disse, sim senhor, há aqui violação do direito, tem ali um trecho do TC, nós também achamos que sim, sem que haja aqui propriamente grandes divergências. Agora aqui na reserva da vida privada, esta é uma parte interessante. Eu tenho pena que a decisão do TC tenha sido tão sucinta neste aspecto. O TC, enfim, definiu o que é a vida privada para nós, que é um conceito de vida privada do direito europeu continental bastante diferente da privacy norte-americana, como sabem, disse, citou os autores e depois disse, bem, há aqui sim senhor uma violação da reserva da vida privada. Agora, eu acho que o TC não tirou todas as dimensões que se poderiam retirar deste direito, porque na verdade no campo genético e a matéria corporal, a reserva da vida privada tem aqui dimensões muito importantes, pouco trabalhadas na jurisprudência portuguesa, muito trabalhadas, por exemplo, na jurisprudência espanhola. Sobretudo uma ideia de intimidade genética que me parece que é essencialmente o que está aqui em causa. Quando nós falamos de dados genéticos para variedíssimos fins, não apenas na investigação criminal, tem-se falado muito da ideia do homem transparente ou de cristal. Porque a verdade é que a informação que os nossos dados genéticos dão sobre nós extrapola qualquer tipo de informação que se possa ter acerca de uma pessoa. Basicamente, quem eu sou, de onde vim, para onde vou, quem são os meus pais, quem são os meus filhos, que doenças é que eu tive, que doenças posso vir a ter, que doenças é que eu tenho propensão para ter, eventualmente outras inclinações, fala-se de um eventual gene criminoso, fala-se de um eventual gene propenso à violência, fala-se de um eventual gene propenso à homossexualidade. Com o nosso ADN conseguimos saber indicações como a cor dos olhos, do cabelo, a raça, enfim, há muita informação aqui sobre uma pessoa. Portanto, este é um fator que me preocupa e por isso parece-me que, de facto, esta é uma dimensão do direito que é aqui tocada, há aqui pontos importantes, poderia eventualmente ditar a não admissibilidade desta prova. No entanto, acho que poderá considerar-se que é uma prova válida desde que se tenham em conta certas cautelas, que eu ali tenho especificadas. Para já, nós devemos usar ADN não codificante, que é o que se faz, é o que neste momento se faz em Portugal, embora em Portugal, não sei se estão a seguir a matéria, mas hoje em dia, não obstante a lei dar fundamento legal, a nossa base de dados para perfis criminais está praticamente parada, porque os juízes têm muita relutância, e isto carece da intervenção de um juiz de instrução, em ordenar a recolha de ADN, e portanto é letra na lei, não é letra na prática, para grande pena minha. Mas a ideia é que só se deve utilizar ADN não codificante. O ADN não codificante, enfim, não sendo eu geneticista nem coisa parecida, não é? Não obstante tanta convivência com médicos, já me dá quase o curso de medicina, mas não percebendo eu destas particularidades, o ADN não codificante apenas me permite estabelecer relações de identidade e diz-me este ADN coincide com este ADN. O ADN recolhido no local do crime coincide com o ADN deste suspeito, apenas isso. O ADN codificante, obviamente muito mais perigoso, é o que me permite todas as outras informações. Agora, claro, aquilo que nós hoje, no estado da técnica, achamos que é não codificante, ninguém me diz que daqui a uns anos ou amanhã venha um cientista dizer algo lá, o suposto ADN não codificante tem mais informação do que aquela que pensávamos e, portanto, pomos as mãos à cabeça e pensamos o que é que vamos fazer. A questão do ADN codificante e não codificante também se prende muito com o número de marcadores que são utilizados. Quanto mais marcadores são analisados, mais informação se tem sobre o sujeito. Portanto, aquilo que se faz em Portugal, e basicamente nos países da Europa, até por força de combinação europeia, é que o número de marcadores a ser utilizado seja o mais restrito possível para permitir uma identificação. A dissociação de dados. Eu tenho que ter o perfil genético da pessoa completamente separado daquilo que são os seus dados pessoais, encriptados, dissociados, de tal forma que se eu chego ao perfil genético eu não sei quem é a pessoa, não há ali qualquer nota identificadora. E se eu estiver a guardar material genético, e notem que na prova genética tudo aconselha a que a prova genética seja guardada ao longo do processo, para o caso haver necessidade de fazer uma contraprova, ou seja, nada de destruir o tecido manchado com sangue ou qualquer, enfim, o que seja que tenha o nosso ADN, mas nós temos que dissociar o material biológico em si, o perfil genético e a informação. E isto é muito importante porque é isto que nos permite evitar o tal homem transparente ou de cristal. E depois, obviamente, todas as cautelas de segurança, desde logo que são impostas pela Lei de Proteção de Dados, que sempre de Macau segue basicamente a portuguesa, e, aliás, já agora uma nota curiosa, a Comissão Nacional de Proteção de Dados em Portugal tem sido um dos principais entraves a que isto siga, que este projeto siga, nomeadamente porque nós sabemos que são dados, não são só dados pessoais, são dados pessoalíssimos, portanto, são dados extremamente sensíveis. Acontece que eu acho que a nossa Comissão, neste aspecto, é
não sei como é que agora vão traduzir isto, mais papista que o Papa e, portanto, vai quase para além do que aquilo que a diretiva europeia impõe. E a verdade é que nos outros países da Europa, com a mesma diretiva, se fazem provas de ADN, estão armazenadas em bases de dados, mas nós em Portugal somos melhores que todos e, portanto, não fazemos porque vemos mais longe. E depois é importante que os dados assim recolhidos só sejam utilizados na investigação criminal. Aliás, a lei de 2008 diz o seguinte: só utilizados neste processo criminal ou noutros processos já em curso. Ou seja, eu não posso abrir um novo processo criminal por causa da informação recolhida daquele ADN. Agora, a grande cautela é que não haja outras agências do Estado, nem entidades patronais a ter acesso a esta informação, companhias de seguros. Vou fazer um seguro de saúde, um seguro de vida, e a minha companhia de seguros já sabe que eu tenho uma propensão para uma doença cancerígena daqui a 5 anos. Isto seria basicamente catastrófico e, portanto, é muito importante que estes dados estejam profundamente imunizados a tudo o que é exterior. Tanto assim é que a base de dados em Portugal, da qual, aliás, o professor Duarte Nuno também está ligado, por exemplo, os computadores onde tem toda esta informação, nada está ligado à internet, não vou ao diabo de selas e haver aí qualquer tipo de hackers. Mas depois há uma outra dimensão da privacidade, que é a intimidade corporal. A intimidade corporal, basicamente, é o meu direito a controlar o acesso ao meu corpo. Não a todo o meu corpo, há partes que são mais ou menos públicas, cabeça, mas há partes obviamente íntimas e privadas, e é essas que nos temos que preocupar. Mais uma vez, a jurisprudência espanhola tem decisões muito interessantes a este respeito, e o Tribunal Constitucional espanhol já disse várias vezes que a intimidade corporal não coincide estritamente com as fronteiras físicas do corpo. Portanto, a minha mão não é intimidade corporal, mas há zonas íntimas que o são. E disto sobretudo a propósito de um caso em que, por exemplo, estava em causa a recolha de cabelos da cabeça e pelos das axilas de um guarda civil espanhol. E disse, aqui não há violação da intimidade corporal. Eu, por acaso, no caso das axilas tenho alguma dúvida, acho que já é uma zona demasiado privada, mas o Tribunal Constitucional espanhol entendeu que não. Mas entendeu uma coisa curiosa e disse, não há violação de intimidade corporal, mas há violação da reserva da vida privada, porque no caso é um agente da autoridade que está a ser investigado por um crime relacionado com tráfico de estupefacientes e, portanto, poderá haver aqui algumas dimensões da reserva da vida privada. Chamo também a atenção, a norma inglesa é muito interessante, o PACE, de 84, sobre a recolha de amostras, difere entre o que são as amostras íntimas, sangue, sêmen e urina, pelos públicos, raspagens corporais de outros orifícios que não a boca, das amostras não íntimas, unhas, saliva, pele, desde logo pelo local onde estão localizadas. Outra nota interessante, até 84, as esmalte suave, raspagens bucais eram uma amostra íntima e, portanto, evoluímos muito desde essa altura e agora a lei inglesa já não a considera como tal. Depois temos um problema que hoje em dia está na ordem do dia, sobretudo em Portugal, até por recentes desenvolvimentos jurisprudenciais, que é o privilégio da não autoincriminação. Nós sabemos que o arguido, até devido à nossa própria estrutura processual, é um sujeito de processo penal. O Código de Processo Penal, acusado tantas vezes de ser a magna carta do arguido, essa via pela qual o arguido consegue fugir à justiça, mas a verdade é que aquilo que nós aprendemos na faculdade é aquela parte mais desprotegida, portanto tem uma série de direitos e deveres processuais, nomeadamente o de se manter em silêncio, nomeadamente o do silêncio não ser valorado contra si, mas também sabemos que o arguido pode ser de facto objeto de prova, e pode ser objeto de prova quer pelas declarações que presta, quer porque por várias vezes a lei impõe a sua sujeição a exames. E neste aspecto é que entramos aqui na questão se, quando se impõe a sujeição do arguido a um exame deste tipo, não estaremos a violar o princípio da não autoincriminação e, portanto, direitos fundamentais do arguido. Ora, neste aspecto, o que o TC fez, aliás, muito na linha do que nós fizemos no parecer, foi fazer uma distinção que, por esse mundo fora, tem ganhado raízes na jurisprudência, não apenas no direito continental, mas também na common law, entre o que são condutas ativas do arguido e condutas passivas. E desde já faço aqui quase um disclaimer. Esta distinção é profundamente falaciosa, vale o que vale. Teoricamente é interessante, na prática cai por terra. Mas a distinção basicamente diz-me isso. Se eu quiser impor ao arguido uma conduta ativa que o leva à sua autoincriminação, por exemplo, forçá-lo a prestar depoimento sobre alguma matéria, isto viola a proibição de autoincriminação. Mas eu posso, porém, sujeitar o arguido para que ele, de forma passiva, tolere certas condutas de investigação que se limitam a recolher meios de prova que existem independentemente da sua vontade. Que é o que se passa, ao fim e ao cabo, com o ADN, porque o ADN que o arguido tem existe independentemente da sua vontade e porque eu não preciso que o arguido faça nada, eu preciso só que ele tolere a extração do ADN. E esta é uma divisão que tem se ingrado muito para este efeito e, por via dela, entendeu o TC, isto não é inconstitucional. Bem, a verdade é que não é tão claro assim, porque
Vou-vos dar um exemplo. Há condutas passivas do arguido que ainda assim se pode considerar que são autoincriminatórias. Também há uns anos trabalhei num caso em que estava em causa a entrega de documentos por parte de uma empresa. Vários problemas, desde logo se o direito à não autoincriminação aproveita as empresas, não tenho a menor dúvida que sim. Mas depois o outro problema era, mas isto é autoincriminação ou não é? Porque o documento já existia. E existe independentemente da vontade do nosso arguido empresa. E, portanto, à luz desta dicotomia, a nossa empresa estaria obrigada a entregar o documento e isso não violava o princípio da proibição da autoincriminação. Porém, a jurisprudência americana tem dito que existem alguns documentos cujo seu teor pode ser quase equiparado a uma espécie de confissão. Ou seja, o arguido produziu-os de uma forma que se equivale à confissão, porque lá diz qualquer coisa de novo e que não existe na realidade que se não fosse por esta sua manifestação de vontade. E por isso o que nós defendemos nesse outro parecer, e que aliás foi aceito pelo Tribunal, foi que em alguns casos pode haver algumas condutas deste tipo em que basicamente a polícia vai lá, pega nos documentos e se vai embora, mas que ainda assim podem violar a proibição de autoincriminação porque devem ser assimiladas a estes comportamentos ativos do arguido. E agora a mesma questão se coloca em Portugal porque ainda há bem pouco tempo apareceu um acórdão de uniformização de jurisprudência a propósito de uma situação também já famosa, as célebres recolhas de autógrafos para efeitos de perícias à letra, sobretudo em burlas e falsificações de documentos, e estava em causa saber se forçar o arguido com a combinação de um crime de desobediência a prestar um autógrafo se viola ou não este direito. Há jurisprudência dissonante, ou seja, mais uma vez, agora a jurisprudência divide-se e, penso que em maio veio um acórdão a dizer não, isto não viola o direito à não autoincriminação e, portanto, que de futuro se entenda assim. Note-se, porém, que é um acórdão que tem vários votos de vencido, inclusivamente da nossa colega de Coimbra, Helena Muniz, com um muito bom voto de vencido a propósito desta matéria. Agora, o que me parece interessante a propósito da presunção de inocência é esta segunda dimensão, a natureza dual das provas de ADN. As provas de ADN servem para condenar pessoas, mas também servem para absolver pessoas e para exonerar pessoas. Neste sentido, são aquilo que nós chamamos, uma expressão que aliás também é utilizada pelo TC, uma perícia de resultado incerto. E acho que isto é bastante importante para nós considerarmos que esta prova em si e por si não viola necessariamente a proibição da autoincriminação. Depois temos um outro direito, a autodeterminação informacional, aqui em Macau ainda pouco trabalhado, tem mais relevo quando nós estamos a armazenar material biológico numa base de dados, não tanto quando estamos perante a sua recolha, mas foi também analisado pelo Tribunal e que, se a questão se eventualmente suscitasse em Macau, sem dúvida que tinha a sua cota de importância, nomeadamente porque também aqui existe uma lei de proteção de dados e cumpre saber como é que nós podemos controlar a informação sobre nós, nomeadamente esta informação genética que é particularmente sensível. Agora, o outro problema é como é que se faz a recolha do ADN na prática. Neste aspecto temos que diferenciar. Quando nós temos uma recolha direta, significa que vai ser recolhida no próprio arguido. E neste sentido, temos que primeiro pensar se o que estamos a fazer é uma perícia ou é um exame. Sabe, a distinção prende-se essencialmente com a especialidade dos conhecimentos que são necessários. A perícia, conhecimentos especializados, o exame não. Ora, quando há perícia, não há propriamente nenhuma norma que diga que o arguido se tem que sujeitar a perícias sob pena de crimes de desobediência, sendo que na prática é isso que nós sabemos que acontece, a perícia resulta de um mandato judicial, se o arguido não cumpre crime de desobediência. Mas quanto ao exame, nós temos de facto normas que dizem mais do que isso. E este artigo 157, cá está, diz-nos que o arguido pode ser compelido. Bem, mas o que é compelido? É que compelido pode ser muita coisa. Mas se nós lermos o 157 em consonância com o 158, aqui se diz que os órgãos de polícia criminal podem inclusivamente usar a força para afastar pessoas do local do exame. Bem, então, por argumento, maioria de razão, podem usar a força para realizar o exame em alguém? Não está dito, mas por argumento de maioria de razão, quase que se poderia pensar assim. A questão tem sido muito batida. A conclusão a que chegamos é que a recolha do ADN em si mesma é um exame. A raspagem da mucosa bucal não carece de nenhum conhecimento especializado. A sua análise, porém, é uma perícia. E, portanto, quanto à recolha em si, valerão as normas dos exames. Mas as normas dos exames deixam-nos aqui com uma questão em aberto. O que é compelir? Será que o artigo 158 só vale exatamente para o que lá está ou vale para outras coisas? Mais uma vez, aqui nós temos que ponderar um pouco a situação em presença e certamente que não há respostas muito no abstrato.
Parece-me a mim que não há qualquer dúvida, desde que haja uma lei que expressamente preveja a recolha e análise da ADN, situação que não existe em Macau, que estamos aqui perante um crime de desobediência, é isso que se passa em Portugal. A recusa pode ser livremente valorada? Eu tendo a dizer que sim. Eu tendo a dizer que sim porque se nós achamos que então a submissão a um exame de ADN não viola a proibição da autoincriminação, então não vale para esta conduta aquilo que vale, por exemplo, para o silêncio. E, portanto, penso eu que de facto pode ser livremente valorado pelo juiz, vale aqui o princípio da livre valoração da prova, não vejo motivo para assim não ser. Mas agora vamos a outro problema, porque isto ainda não é suficiente. E o que se passa é que os arguidos chegam ao Instituto de Medicina Legal, começam a espernear, fecham a boca e não deixam retirar o ADN. O que é que se faz? Bem, posso-vos dizer o que é que se faz em Portugal, que foi considerado pelos juristas do Instituto de Medicina Legal como sendo constitucional e não violando os direitos do arguido. Tapa-se o nariz e ele tem que abrir, obviamente, a boca para respirar, e quando abre a boca, enfia-se um cotonete. E era isto que se fazia. Viola os direitos do arguido? Pois não sei, estamos naquela zona cinzenta que nós juristas gostamos tanto. O Instituto de Medicina Legal tinha o apoio do seu departamento jurídico, achava que estava bem, o caso nunca foi a tribunal, portanto eu manifesto aqui algumas reticências quanto a isso. Pois obviamente situações claras que todos diremos imediatamente que não. Amarrar o arguido de pés e mãos para recolher sangue, abrir o maxilar à força, inclusivamente sangrando, até partindo de dentes ou fazendo sangrar as gengivas para a raspagem, isso obviamente que não. Mas depois temos estas zonas cinzentas, como por exemplo impedi-lo de respirar, a não ser pela boca, que podem suscitar alguns problemas. E depois temos, lá está, a recolha indireta, porque a recolha direta, mesmo quando haja uma lei que a permita, como em Portugal, tem estes problemas. E obviamente a polícia não se quer defrontar com estes problemas. Então o que é que faz muitas vezes? Recolha indireta. É como vemos nos filmes, a fazer o teste de ADN aos familiares, examinar objetos pessoais, fio dental, pasta de dentes, um preservativo, examinar outro tipo de objetos, um copo, a beata do cigarro. Bem, isto nos filmes é tudo muito bonito, mas a verdade é que a nossa lei parece não dar um fundamento bastante para recorrer a este tipo de métodos. E poderíamos eventualmente pensar se o Estado não está aqui a ser um bocado trapaceiro, a estar a tentar enganar o arguido e a usar alguns meios ardilosos para conseguir a prova. Eu tenho algumas dúvidas quanto aos meios de recolha indireta. Compreendo que em algumas situações pode ser importante para a investigação que o arguido não saiba exatamente em que pé estão as coisas e, portanto, não sujeitar o arguido à prova e, pelo contrário, ir por trás buscar o copo que ele utilizou. Mas parece-me a mim que pode isso ser mais gravoso para os direitos do arguido e para a sua autodeterminação pessoal do que impor-lhe, de forma coativa, seja lá o que isso for, que eu também própria não sei o que é a recolha do ADN. E, aliás, notem que o uso destas provas descartadas é muito utilizado, mais uma vez, na perícia à letra. Ao invés de se forçar o arguido a dar um autógrafo para fazer a perícia à letra, vai-se buscar basicamente um outro documento qualquer que ele tenha assinado e nunca houve nenhum problema. Lá está, só que a letra não diz tanto sobre mim como o meu ADN e por isso é que não há aqui uma analogia total. E depois temos o ADN recolhido no local do crime, que mais uma vez estamos muito habituados a ver das séries televisivas. A regra geral é que tudo o que está no local do crime e que não pertence à própria vítima é considerado abandonado. Portanto, não há direitos de propriedade, não há direitos de privacidade. Mas permite-se a apreensão dos objetos no local do crime, artigo 163, e permite-se que os órgãos de polícia criminal tomem as diligências necessárias para salvaguardar esses meios de prova. Tudo isso está no Código de Processo Penal. No de Macau, já. Só que isto foi pensado para os meios tradicionais de prova, não era necessariamente para a prova de ADN. E, portanto, pode-se colocar a dúvida se isto também vale para a prova de ADN. Eu direi o seguinte, na minha opinião, não havendo uma lei que expressamente preveja, como não há, a prova de ADN em processo penal, eu acho que esta prova pode ser recolhida, não vejo porque não, há fundamento legal, não pode ser analisada. Porque para a análise da prova de ADN, pelo menos para isso, nós precisamos de uma lei específica e é por este motivo que ainda não se pode fazer prova de ADN em Macau de forma legítima. Tem ali a imagem do O.J. Simpson, só um pequeno fait divers, ou fight divers, não é? Como diria o outro. O caso do O.J. Simpson é bastante curioso. Ele foi condenado no processo civil, foi absolvido no processo de crime e foi absolvido porque houve uma falha no ADN. Houve uma falha no ADN que foi recolhido no local do crime. É o que nós chamamos uma falha na custódia do ADN. Basicamente, o ADN, quando chegou ao laboratório, já ia poluído, já ia contaminado, porque o técnico que estava encarregue de guardar o ADN não teve suficientes cautelas. Não tínhamos a prova de ADN, que era a nossa prova mais forte, e portanto, por via disso, não havia aquela certeza acima da dúvida razoável para o condenar no processo de crime, porque o processo de crime ou as falhas do ADN também servem a alguns arguidos. E agora a questão está a saber, então, que lei é que pode dar fundamento a este tipo de provas?
Será que a legislação permite a recolha da datiloscópia de certo fundamento? Eu acho que não. Acho que não, porque, mais uma vez, a impressão digital não tem tanta informação como a impressão genética e, portanto, esta mera lei que foi ponderada pelo TC não nos serve. A lei que permite a recolha de sangue para efeitos de análise de substâncias psicotrópicas, estupefacientes, álcool, mais uma vez eu diria que não. Eu acho que estamos mais perto, porque aqui estamos a analisar material biológico, mas estamos a analisar para um tipo de informação muito concreta que, mais uma vez, não se compadece com o tipo de informação que a prova da ADN nos permite dar. Outras normas que foram valoradas são as normas do Código de Processo Penal que impõem a sujeição a exames. E podíamos dizer que estas normas abarcam todo e qualquer exame. Só que estas normas, reparem como elas estão redigidas, reparem o contexto em que elas estão. Elas são um posteriori. Estas normas dizem que o arguido tem a obrigação de sujeitar aos exames desde que estes exames estejam previstos na lei. Portanto, estas normas surgem para culminar uma obrigação que tem que ter uma outra raiz. Portanto, isto só vale para aqueles exames que já estão expressamente previstos na lei. O ADN não estava, em 2007, como não está agora em Macau, expressamente previsto na lei, portanto, parece-me que estas normas não nos servem de fundamento. Então, qual é o fundamento? Entendeu o TC, a norma das perícias médico-legais. Eu tenho ali a norma portuguesa e tenho aqui a norma de Macau, que diz basicamente a mesma coisa. O artigo 6 da norma portuguesa e o artigo 4 da norma de Macau dizem que ninguém se pode eximir a sujeitar a qualquer exame que se mostre necessário para a instrução de qualquer processo. Entendeu o TC? Qualquer exame. Norma das perícias médico-legais. Isto está feitinho para o exame da ADN. Portanto, este é que é o fundamento. E ainda utilizou um outro argumento, que era este artigo 30, que só encontrei na lei portuguesa, não encontrei pelo menos na legislação de Macau, me corrijam se souberem que existe, porque este artigo 30 diz depois que o acesso à informação genética ou biológica, bem como o tratamento dos respectivos dados, isto sim há de ser regulamentado por lei específica. Então entendeu o TC. Só esta matéria carece de lei específica. O exame em si, qualquer que seja, até o exame da ADN, tem sustentáculo nesta lei. Pois bem, a mim parece-me que não. Parece-me que não, porque acho que uma lei que fala de um qualquer exame genérico não é suficiente para dar fundamento legal a um exame que é tão perigoso, acarreta tantos riscos e tem tantas especificidades como é o exame da prova genética em direito penal. Deixem-me dizer-vos que soube mais tarde que eu estava enganada. Ou seja, soube mais tarde que a lei, na verdade, queria prever os exames genéticos. E soube porque numa conversa informal, falava eu, lá está, com o professor Duarte Nuno Vieira, e estava-lhe a dar conta, isto poucos meses depois do caso ter passado, estava-lhe a dar conta deste caso e a contar, tivemos aqui um caso que é interessante para si, porque está na sua área, e depois disse, e não é que o TC considerou que esta norma era o fundamento legal? E o professor Duarte Nuno diz-me, mas é. Ó, professor, diga, não é, pelo amor de Deus, então, qualquer jurista ao interpretar a norma vê que não é. E diz-me, não, esta norma está a pensar nos exames da ADN. E eu teimei ali, tivemos ali a teimar uns bons 10 minutos, eu sempre dizia, Sr. Professor, isso é impossível, e ele dizia, mas está na mente do legislador, é o pensamento do legislador. Ao que eu remate, não é? Como qualquer jurista, mas como é que o Sr. Doutor sabe qual é o pensamento do legislador? Ele vê logo aquela resposta que me cala, menina, porque o legislador fui eu. E, portanto, calei-me e soube que está no pensamento do legislador. Ou não me calei tanto, porque ainda acrescentei, pois o Sr. Doutor estava na sua mente, devia ter posto bem na lei, porque na verdade na lei não é explícito que isto seja o exame da ADN. Mas, portanto, eu estava enganada, mas continuo a dizer que a mera referência a qualquer exame não é suficiente. Mas ainda que seja suficiente e que entendamos que isto cobre o exame da ADN, sempre se dirá que quando se exige uma lei para fundamentar restrições a direitos fundamentais, não é uma lei que en passant fale qualquer coisa, tem que haver regulamentação. Não é só dizer, agora faça-se a prova da ADN. Faça-se como? Por quem? Onde é que se guarda o ADN? Quanto tempo? Isto tem que estar minimamente regulamentado, não é só fazer uma previsão deitada para o ar. No final, o TC barrou a avaliação da prova da ADN, para grande felicidade do nosso cliente, barrou por outro motivo. Não havia, no caso, um mandado prévio do juiz de instrução, havia apenas uma decisão do Ministério Público e entendeu o Tribunal que era necessária a intervenção prévia do juiz de instrução na linha do juiz garante os direitos, liberdades e garantias, coisa que, aliás, está na lei portuguesa que permite a recolha da ADN. Aliás, para terminarmos, veio aqui, em traços largos, o que é que se passa hoje em Portugal. Nós temos uma norma nova no nosso Código de Processo Penal que fala explicitamente de análise de sangue ou de outras células corporais e temos depois esta lei, que é a Lei 5 de 2008, que fala da recolha da ADN, quer para fins de identificação civil, quer criminal, e no seu armazenamento na base de dados. É uma lei perfeita? Longe disso. Tem muitas lacunas, está a dar muita dor de cabeça, tanto não é perfeita que o processo praticamente está parado, mas é o que temos e acho que começou-se por algum lado. E termino com uma última reflexão. Penso muitas vezes para mim mesma
quando há quase mais de meio século o Hudson e Crick começaram por dizer: bem, descobrimos aqui uma coisa nova, uma coisa em espiral, isto talvez tenha algum potencial. Não sei se eles alguma vez pensaram no potencial que isto teria para as nossas vidas e como em grande medida a nossa vida hoje é regulamentada por questões genéticas. Muito obrigada. Ui, não consigo tirar isto. Ora bem, e agora o interessante era que não fôssemos só nós a falar, eu já estou com a boca sequíssima, mas que houvesse alguém que quisesse partilhar alguma coisa, alguma reflexão, alguma dúvida, alguma consternação. Mas deixámos toda a gente relativamente assustada. Força! Para iniciar, é muito interessante as duas comunicações, portanto, para tocarem num assunto muito que nós apenas nas faculdades, às vezes não damos muita importância, também não temos muito tempo, né? Há outras matérias que são importantes. Eu tenho, em relação a estas questões, uma reserva de princípio e dúvidas, naturalmente. Porquê? Porque eu acho que aquilo que nós ensinamos, não é, no processo, nós as finalidades do processo, não é? E aqui naturalmente estão duas finalidades em conflito, não é? A justiça, a verdade, a busca da verdade material e os direitos fundamentais do indivíduo. E quando há este conflito, que todos nós sabemos, tem que se tentar resolver a ideia da importância prática dos bens que estão em conflito. É por isso é que a minha reserva é nesse aspecto. Eu aqui não quero ver que esse espaço seja preenchido pelos tribunais, não cabe à jurisprudência. Portanto, é o legislador, não é, que tem que restringir esses direitos fundamentais, tem que regulamentar essas provas e não deixar casuisticamente os tribunais numa área que é muito perigosa, não é, que nós sabemos, não é? Portanto, e no Estado de Direito, portanto, esta é a minha reserva de princípio em relação a esta questão. As dúvidas, naturalmente, são muitas, não é? Quanto às imagens, não é? Naturalmente, que os Estados concordam, isto é, com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, é importante, mas se calhar deveria ser o legislador a intervir nessa área. Portanto, e por isso eu tenho alguma reserva em aceitar essa jurisprudência. Portanto, parece-me que é o legislador que tem que ponderar os conflitos que tem em causa e regulamentar precisamente o conflito entre esses direitos. As outras dúvidas também têm a ver naturalmente com esta questão do ADN, obviamente. Creio que depois, nesta posição do Tribunal Constitucional, houve um outro acordo do Tribunal Constitucional, que aí a decisão já foi dos juízes de instrução e que aí também já não considerou inconstitucional. Isto é, se essa decisão de compelir alguém a fazer um exame ao seu ADN à força, não é? Portanto, eventualmente sendo um juiz, já tem valado uma legitimidade para o fazer. Eu creio que naquela altura não teria, e discordo em relação a esse aspecto, salvo depois em 2000, quando se fez a lei, portanto aí tudo bem, veio-se regulamentar e permitir precisamente isso. Agora, acabava só por um exemplo, que eu acho que no Estado de Direito temos de ponderar sempre esses valores, e temos um caso, não é o caso da questão da condução de veículos. Aquilo que nós temos normalmente, não é, regulamentado, a pessoa é dada a hora, não é? Se ela recusar, é um crime de desobediência. Portanto, agora, há força, não é, tal como polir a fazer estes exames, mesmo que não seja uma ofensa à integridade física. Estamos a entrar numa reserva, isto é, da sua autodeterminação corporal, não é? Portanto, e mesmo retirar o tal zaragator, portanto, a saliva, me choca um bocadinho, não é? Portanto, e por isso, isto tem que ser ponderado, não é? Talvez o jogador tenha que resolver essas situações, mas vamos sempre chegar à situação limite, não é? De usar a força para obter isso. Será que devemos aceitar no Estado de Direito? E essa ponderação tem que ser feita, não é? Portanto, a questão essencial que tocou também tem depois com a questão da constituição da base de dados perfis genéticos, não é? Isso vai então muitas dúvidas, não é? Só para dar um exemplo, que há pouco tempo eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a maior parte dessas bases de dados são constituídas por jovens negros.
Há ali uma questão ética, não é? Portanto, e quando se vai comparar, quando se encontram amostras, não é, do local de crime, consegue-se identificar isto foi um erro. Não é? Portanto, isto pode levar a marginalização de certas zonas, não é? Portanto, nomeadamente da sociedade. Portanto, isso é preciso ter cuidado em relação a isso, e havia muitas dúvidas eu tenho em relação a isso. Portanto, eu concordo, portanto, gostei muito da apresentação da Teresa, colocou essas questões, as tais interlinhas, não é? Parece que não compete ao Tribunal da Jurisprudência, deve ser o legislativo ter um papel mais ativo nessas matérias. Eu acho que é fundamental no Estado. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu, por acaso, eu concordo inteiramente com a questão da previsão legal. Como digo, eu sempre fui uma grande defensora das análises de ADN e das bases de dados, mas isto já num momento subsequente. Mas neste momento, quando em 2007 não havia previsão legal, nós na altura chumbámos ou dissemos isto é inconstitucional precisamente porque não há lei que o autorize. E acho que não é uma lei qualquer, tem que ser uma lei específica. Agora, por exemplo, o exemplo da base de dados inglesa. A base de dados inglesa é errada a tantos e tão variados níveis, nomeadamente porque, por exemplo, eles contêm amostras de ADN de meros suspeitos, contêm amostras de ADN de pessoas que não chegaram a ser condenadas e, portanto, têm uma base gigante, mas que levanta problemas que a nossa não levantaria, porque entre nós a base de dados, tal como está na Lei 5 de 2008, só abrange ADN de pessoas condenadas a crime com pena superior a 3 anos de prisão e, só se o juiz o entender e o fundamentar devidamente. Queres dar uma coisa? Não? Ah. Não, peraí, deixa só o Fernando. Muito obrigado pelas apresentações. Teresa, em relação ao acordo do Supremo Tribunal de Justiça, no caso da AMA, eu gostava de saber se referiste várias vezes ao facto de ter a ver com a reserva da liquididade da vida privada. Sim. Se esse acórdão ao menos refere ao facto de ela estar a trabalhar. Pois, é que o acórdão que eu citei não é o acórdão da situação da AMA. Não é exatamente não, isso? Eu procurei, o caso da AMA procurei, não só este caso específico, mas qualquer outro caso na jurisprudência que dissesse respeito às AMAs e ao maltratamento relativamente às crianças. Procurei em Macau, procurei em Portugal, fiz uma busca e não encontrei. Por isso é que eu depois fui buscar um outro acórdão que tocava em pontos parecidos e que me pareceu ser muito útil para fundamentar essa posição. Por isso é que da AMA só comecei precisamente com a exposição da notícia, porque foi a única coisa que eu encontrei de mais interessante para poder abrir o tema. Sim. É que eu queria mesmo encontrar o acórdão. Poderia ter alguma importância para isso, realmente saber se ela está no... Eu penso não parece que ela tem a identidade da sua vida privada. Neste caso muito específico, o acórdão penso que ainda não está disponível, porque a decisão ocorreu em março deste ano. Portanto, se tiver havido recurso, nem sei se houve ou não, isso ainda deve estar pendente, portanto nós não conseguimos aceder às decisões da primeira instância. Obrigado. Isso. Aqui. Ou seja, pode-se recolher o DNA no local do crime, mas não se pode analisá-lo? Não havendo lei para isso, eu diria que não. Eu acho que as normas... Desculpem, estava tão entusiasmada. Eu acho que as normas que neste momento se aplicam a prova recolhida no local do crime se podem aplicar ao ADN, até porque, repara, se nós levarmos... Eu posso encontrar uma peça de roupa no local do crime, tem ADN, eu posso não o ver. Não é? Nem tudo são aquelas manchas de sangue glamourosas que aparecem na televisão. Portanto, eu acho que se pode recolher e acho que até se deve recolher e preservar como qualquer outro objeto de prova. Agora, não havendo neste momento em Macau uma lei específica sobre a prova genética, como não havia em Portugal na altura, eu acho, seguindo aliás o que dissemos na altura no parecer, que esta prova não pode ser avaliada, que não pode ser analisada. Mas isto porque eu parto de um pressuposto de que qualquer prova de ADN é demasiado sui generis para caber na legislação sobre prova e sobre análise de prova que usualmente está no CPP. Como, aliás, já agora, só para dizer uma coisa, no outro acórdão do TC, em que mais uma vez se voltou outra vez esta questão, o TC manteve a dele, há aqui fundamento legal, tal, mas o juiz conselheiro Paulo Mota Pinto também veio dizer, meus amigos, faço voto vencido porque não há nada de fundamento legal para esta recolha de ADN. Portanto, parece-me que o essencial é que haja uma lei. Sempre juiz, obviamente, outros requisitos, como a intervenção do juiz, mas uma lei específica, digo eu. E o que é que te parece a ti?
Opa. Usa só o microfone. Se for, pode-se fazer exames de DNA com o específico objetivo de ver se aquele DNA que ali está corresponde à pessoa que é suspeita da prática de um crime. Se o exame se cingir somente a isso, eventualmente com destruição imediata a posteriori, não vejo grande óbvio. Fundamento no quê? No regime das perícias médico-legais, como o Tribunal Constitucional? Não, em qualquer recolha de prova, qualquer objeto que tenha sido encontrado no local de crime pode ser analisado. Nesse aspecto, compreendo os medos relativamente ao potencial danoso para a intimidade da pessoa, do uso do DNA para eventualmente fazer prova em tribunal relativamente àquela pessoa que é suspeita, o DNA dela foi encontrada no local do crime, mas usando até a ideia aqui da ponderação dos interesses da Teresa, se circunscrever a isto, qualquer objeto, como um telefone, como um diário, etc., respeitando o princípio da proporcionalidade, ou seja, está-se a analisar o DNA somente para ver se corresponde ao DNA da pessoa que é suspeita da prática do crime. Então acho que sim. Pois eu sinto, como te digo, acho que este exame tem demasiadas particularidades e repara que as reformas de 2007, o criar uma lei para isso, está bem, foi para a base de dados, mas também foi para a extração. O facto de ter introduzido aquela norma no CPP, acho que nos vem dizer que as normas que lá estão não chegam. Mas enfim, a doutrina diverge, para não variar. Eu gostava de voltar à questão que o meu colega Fernando colocou há pouco. A propósito da questão da reserva da intimidade da vida privada, a questão era se a AMA em causa estaria no âmbito, ou o seu comportamento, ou a fotografia no âmbito da reserva da intimidade da vida privada. Quer dizer, eu respondi só à questão do acordo em causa, não respondi à pergunta e eu gostava de voltar aí. Do ponto de vista da interpretação das noções de reserva de intimidade da vida privada e de imagem no Código Constitucional, a conclusão a que eu chego é que a própria imagem incorpora a noção de reserva de intimidade da vida privada para efeitos do Código Constitucional. Portanto, por aí é que se levanta a questão. Mas podemos discutir neste caso se ela estaria numa situação, não parece ser equiparável, por exemplo, ela estar em casa dela a tomar conta dos filhos dela. Ela está a tomar conta de filhos de outras pessoas, pelos quais até tem um dever legal, não é? Sim, Está-lhe incumbida essa responsabilidade. Sim, e acho que se retira um pouco aquela nota de intimidade da vida privada dela. Sim. Sem dúvida. Nesse sentido, sem dúvida que as questões são distintas, sem margem para dúvidas. Agora, aqui, como se considera que qualquer imagem já incorpora, portanto, uma violação à reserva da vida privada para efeitos do processo penal, não estou a dizer que assim ou seja nos mesmos termos para efeitos do direito civil, mas para efeitos do direito penal assim será entendido, mesmo que ela não esteja no âmbito duro ou no núcleo duro da sua vida privada, como nós assim entendemos, se fosse com os seus próprios filhos, por exemplo, como ela foi filmada e como essas filmadas serviram como meio de prova, considera-se que já há uma intromissão na sua vida privada devido a essa filmagem. E não nos esqueçamos, não é que eu perceba alguma coisa do tema que trouxeste, mas das pessoas que têm neste momento câmaras ocultas em casa, sob a forma de ursinhos ou outro tipo de coisas, de peças decorativas, para filmar exatamente a atividade das nénis, não é? Que neste momento é uma grande preocupação. É na própria casa, quando tem câmaras e se paga uma néni para lá ir 2 horas ou 3 e está a filmar o que ela faz. Mas não deixa de ser aqui em Macau, curiosamente, se forem consultar a página da Direção dos Serviços de Proteção de Dados, não sei o que se chama, um dos exemplos que eles dão para a possibilidade de uso de câmaras é justamente para controlar a atividade do trabalhador. Quando em Portugal, perante a mesma norma, aquilo que se conclui é que as câmaras não podem controlar diretamente a atividade do trabalhador. A mesma norma consegue-se interpretar ao contrário em Macau. Mas Miguel, mas isso também, porque como eu disse, nós em Portugal temos uma Comissão de Proteção de Dados que para o bem e para o mal é extremamente restritiva e há pontos onde porventura estamos a ser mais avisados e há outros onde estamos a ser, creio eu, excessivamente cautelosos. E acrescentava também que em Macau, precisamente na mesma linha, há um acórdão do Tribunal de Segunda Instância que precisamente vai permitir
que imagens que foram efetuadas, penso que nos serviços de forças públicas, não sei exatamente aonde, facilitassem com que a pessoa fosse responsabilizada por não ter trabalhado o número de horas mínimas que devia trabalhar. Portanto, é o Gabinete para a Proteção de Dados Pessoais e a própria jurisprudência vai nesse sentido. Pronto, eu só estou a expor um facto, quer dizer, diferente da interpretação que se faz, agora mesmo por ignorância. Pergunto, mas fazem-se recolha de dados de DNA ou NDA cá em Macau? Ou ainda não se faz? Cá em Macau eu não faço a mínima ideia. Eu andei a tentar procurar na internet, não encontrei absolutamente nada. Portanto, se alguém na prática que aqui esteja que me saiba dizer, em Portugal posso dizer que antes de termos uma lei, que seria um quadro legal semelhante ao de Macau, fazia-se recolha de ADN quando o arguido dava o seu consentimento. Pronto, está bem, mas quem é que dá o seu consentimento? Não é? Portanto, isso já se fazia. Faz? Aqui em Macau, há bocado se citou um decreto-lei 994M, entretanto foi revogado pelo 139M. Eu acho que pelo meio do 113, número 3, é possível um arguido recusar-se a fazer o teste DNA, mas cá em Macau a entidade investigadora convida, mas com base nesse aspecto nós já no passado conseguimos recusar e não foi obrigado. E portanto é essa a ideia, o arguido só faz se consentir. É o que se passa exatamente, é o que se passava em Portugal antes de 2007. E que eu acho que é o que se deve passar, porque acho que não pode ser compelido, mais uma vez, seja lá o que isso for, compelido sem haver lei. O entendimento do TC, então, é no sentido de negar o silêncio do corpo, quer dizer, que o direito de silêncio é no sentido de negar o silêncio do corpo, dizendo que, como não há uma conduta ativa da parte do arguido, então pode ser, como é só a sujeição à colheita, então pode ser sujeito a essa intervenção? O TC tinha muitos reparos à extração do ADN, por via da proibição de autoincriminação, disse que não, com base precisamente nessa divisão, coisa em que não está sozinho. Se nós vimos a jurisprudência, inclusivamente a do dito Tribunal Europeu, nesta matéria, eles vão muito por essa divisão, que é enganosa, não é? Nós já percebemos que sim, que é enganosa, mas por via disso entendem que, pelo menos em matéria de autoincriminação, não existem aqui problemas. Os grandes problemas que se têm colocado, por isso muito fora, também não é tanto com a integridade física, eu acho que o nosso TC errou, mas é essencialmente com a reserva da vida privada. Aí é que, com as suas várias dimensões, aí é que reiteradamente temos muitos problemas. Mas então poderá ser utilizado diferenciadamente, quer dizer, a colheita do ADN há abertura para a comprovação de qualquer tipo de crime, da autoria quer dizer, não há uma ponderação. Mas só pode ser utilizado o recurso a este tipo de exames para determinado tipo de crimes. Aqui há para qualquer tipo de crimes, a pessoa tem de ser sujeita àquele tipo de intervenção, porque se entende que não há uma conduta ativa e não se está a autoincriminar, e então... Mas na verdade... A Lei 5 de 2008 coloca alguns requisitos, nomeado o primeiro dos requisitos, que é o que barra depois de tudo mais, é a intervenção prévia do juiz de instrução. Os nossos juízes de instrução não mandam tirar ADN. E, portanto, está na lei, existe, a partir do juiz de instrução apenas teria que fundamentar o motivo pelo qual entende ser pertinente retirar naquele caso concreto. Na prática acaba por não se fazer. E, portanto, na lei também não era tão automático assim, nomeadamente porque existe uma obrigação de fundamentação. Mas que nem isso se faz. Se me permite, eu queria fazer uma perguntinha. Não vou fazer uma dissertação para não fazer perder tempo a ninguém, mas era uma questão de propósito da recolha do ADN, não é? Nós sabemos que o arguido em processo penal pode ficar sossegadíssimo, não é obrigado a falar, não é obrigado a prestar declarações, pode falar e mentir e não é incriminado por causa disso, enfim, os direitos dele em relação à sua pessoa são praticamente absolutos e o mais absoluto é ficar calado e em silêncio e esperar e ver o que é que acontece. Ora bem, se um indivíduo que sabe que cometeu um crime e sabe que se lhe recolherem uma amostra de saliva para ADN vai ser incriminado por causa disso, ele obviamente não tem interesse nenhum em que a prova do ADN seja feita e decide recusar-se a fazê-lo. Dir-se-á, pois a lei agora diz que, sim senhor, você é obrigado a prestar esse exame
E ele diz, não, eu não sou obrigado, porque há um pacto internacional de direitos políticos e civis que diz, e me dá o direito, de eu não me auto-incriminar. Portanto, eu não permito esse exame, porque isso poderia ser uma forma de ele auto-incriminar. Isto já não é uma questão constitucional, é uma questão de legalidade ou ilegalidade, porque o pacto, esse pacto, aliás, que está em vigor também em Macau, sobrepõe-se às regras nacionais. Portanto, não é uma questão de constitucionalidade, é uma questão de ilegalidade. Gostaria de um comentário vosso sobre isto. Muito obrigado. Pois, mas a questão prévia é que para isso nós temos que entender que a recolha de ADN viola a proibição de autoincriminação. E o que foi entendido pelo TC é que não viola. E, portanto, a partir do momento em que se entendeu que não viola, e quem entendeu o nosso TC, devo dizer, e tem entendido quase todos os tribunais por esse mundo fora, bem ou mal, é, digamos que uma espécie de jurisprudência dominante, e entendem isto porquê? Porque com base na tal distinção entre condutas ativas e omissivas, e metendo a recolha do ADN na tal conduta omissiva, na tal passividade do arguido. E, portanto, entende-se, e eu confesso que também tendo a entender que não viola a proibição da autoincriminação, não tanto por causa dessa distinção, que é nebulosa, e eu própria já me defrontei com ela e já vi obrigada a dar-lhe a volta e a arranjar aqui interpretações mais ou menos criativas, também porque me dava jeito no caso, mas porque acho que há um ponto em que estes direitos do arguido também não são um absoluto e têm que ceder face a alguns valores. E quando eu digo ceder, nem é ceder por completo, tem que haver aqui constrições e limitações. A investigação criminal, a descoberta da verdade material, a solução de crimes é, dentre os valores que o nosso ordenamento jurídico visa alcançar, um dos mais prementes. Parece-me a mim que abrir a boca para retirar ADN, desde que não seja por meio dos tais, da tal violência física, dos tais meios forçados, em que nitidamente dizemos que não vejo que seja assim um sacrifício tão grande a impor ao arguido, quando a própria doutrina da mais credenciada e reputada nos diz que ele é um sujeito, mas também é um objeto, e pode ser obviamente objeto de prova. Agora, o problema que a mim se me coloca não é tanto no sujeitar o arguido a isto, é as consequências quando ele diga que não e efetivamente faça fim-capé no não. Aí é que eu não tenho resposta. Porque, em última instância, se o arguido começar a espernear e a gritar, e vão lá os técnicos, porque eu acho, e quase toda a gente acha que o arguido não pode ser amarrado, não pode ser dopado, não se faz nada. Qual é a diferença para si entre obrigá-lo a dar uma amostra de saliva e o obrigar a falar? Não, a questão é que a confissão e o silêncio têm que ter no meu entendimento, têm que ter um alcance restrito. E há, obviamente, diligências de prova que o arguido tem de suportar. Nomeadamente, quando são diligências de prova que têm um resultado, lá está, a tal perícia de resultado incerto. Os órgãos de polícia criminal, antes de fazer esta diligência de prova, não sabem qual é que vai ser o resultado que dali vai advir. E, portanto, com base neste entendimento, eu não me parece, não consigo ver que haja uma analogia entre uma confissão do arguido, ou o silêncio do arguido, e entre o arguido disponibilizar, e agora pegando numa parte, essa sim que me parece importante, da tal distinção, disponibilizar uma realidade que já existe independentemente da sua vontade e que ele próprio não fabrica. Eu peço desculpa, mas o que se trata aqui é de ele não permitir que essa recolha seja feita. Estão só simplesmente. E se ele não permitir, há crimes de audiência. Como não podem obrigar a que eu fale? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Pois são as pessoas que eu acabei de explicar, não são a mesma coisa, e aqui sim socorro-me de uma parte daquela distinção que eu própria reconheço como falível, é porque o ADN é uma realidade exterior que existe independentemente da vontade do arguido e que o arguido não fabricou. Mas ouça, esta é a minha opinião, foi a do TC. Certeza que muitas outras pessoas nos vêm dizer, como aliás está a defender, que isto viola a autoincriminação. Mais uma vez, a doutrina diverge, vamos estar aqui a discutir o sexo dos anjos. Eu só queria saber a sua opinião. Mas a minha opinião é clara, não viola a autoincriminação, na minha opinião. Era só primeiro fazer um comentário em relação à afirmação do doutor. O direito do arguido se calar não é tão absoluto como se pensa. Por exemplo, toda a gente tem direito à sua imagem, mas
é permitido, como prova, o reconhecimento feito por uma vítima e o eventual arguido é colocado à sua frente e é feito o reconhecimento e o Código prevê esse reconhecimento. Ele tem direito à imagem e, nesse caso, se nós entendêssemos que os direitos do arguido são absolutos, ele até poderia recusar, eu vir a cara, não quero mostrar a cara àquele senhor. Por isso, acho que os direitos do arguido cedem pela necessidade que há da proteção da própria sociedade. Há valores, como a doutora Teresa referiu, há valores que acabam por se sobrepor. Pode-se pôr aqui uma questão, quem é que faz esse equilíbrio ou que dá prevalência a uns em desfavor de outros. Isso é algo também para pensar, onde é que deve funcionar essa avaliação e esse equilíbrio entre os valores. Eu aproveitava, porque ainda temos 5 ou 10 minutos, para nesse caso, eu sou sempre suspeito na medida em que... O silêncio é um direito absoluto ou não é para si? Não é um direito totalmente absoluto. É absoluto, ele pode estar calado. Até ali nós entendemos que é um direito dele estar calado. Mas na recolha das provas, há outros direitos também que, se por exemplo, na instrução de um processo e agora caímos num primeiro ponto, há uma filmagem que se vê um arguido matar uma pessoa. Qualquer eventual suspeito pode levar ao ponto de dizer: eu não quero sequer ser visto por nenhum polícia, para que ele não saiba se eu sou a pessoa que estou naquele filme em que existe. E vamos admitir, para não entrar na polêmica, que foi uma coisa legalmente, que não caímos no campo da ilicitude, mas pode uma pessoa dizer: eu não quero ser visto sequer pelo polícia que está a fazer a investigação, porque eu tenho direito à imagem. E se tenho direito à imagem, eu não dou a minha imagem para que ele faça a comparação. Por isso, acho que há que temperar essa característica de direitos absolutos, há que temperar com as necessidades e outros valores que, no fundo, têm de ser tidos em conta, porque o direito existe para que uma sociedade exista e que possa regular e ser em benefício de todos que a compõem. E para isso há que temperar as coisas. Há direitos e há direitos. Sim. Uns são absolutos e outros não são menos absolutos. E o do silêncio. Portanto, era saber se este do ADN se é absoluto, revogável, ou se pelo contrário deve ceder. Porque, por exemplo, eu do silêncio eu acho que não cede a coisa nenhuma. Ninguém é obrigado a falar. Ninguém, nenhum juiz, nenhum polícia, nada. Sim. Agora, o ADN será um direito absoluto, como diz o Pacto Internacional, proibição da obrigação de autoincriminação. É essa a questão. Mas, queria só dizer uma coisa: a proibição da autoincriminação não pode ser vista como completamente absoluta, porque senão nós não poderíamos ser forçados a dar as nossas instruções digitais para fazermos as nossas cartas de identificação. Porque nós, desde miúdos, estamos a autocriminar a impotência. Um dia no futuro posso dizer: eu nunca gostei nada desta história de tirar as impressões digitais, porque agora vou ser apanhado por causa disso. Isto é a minha informação pessoal que está aqui.
É claro que existem limites para a informação, para o controle de informação. Pois isso, se não fosse, claro. Informação que o ADN tem. Não tem conselho. Porque o ADN já tem 50 ou 60 anos. É claro que é uma mas ainda há pessoas que são apanhadas com... Não, mas aqui a questão é se o conhecimento está regulamentado no nosso Código Processual. Os métodos tradicionais estão todos regulamentados. Por exemplo, se lembrarem o caso da minha, quando veio de Inglaterra os cães pisteiros, levantou-se a questão, como é que será que os nossos tribunais iriam aceitar a questão da utilização como meio de prova dos cães pisteiros? É algo novo, não é? Quer dizer, e isso é preciso ter cuidado, não é? Assim, a utilização desses meios de prova para a incriminação tem que haver uma regulamentação. Mas a questão é, às vezes não deixe-me espantar, como alguns desses meios de prova tradicionais são tão falaciosos, e nós sabemos isso, que são profundamente enganadores, nós continuamos a condenar pessoas com base na prova testemunhal, e há testemunhas que valem o que valem, com base, por exemplo, no reconhecimento facial, e aqui já nem estou a falar só de pessoas que nitidamente estão a mentir, estou a dizer que a nossa mente prega-nos partidas, há estudos quanto a isso, até na prova testemunhal, nós às vezes lembramos de um incidente, tal como a nossa mente nos diz, e aquilo não tem nada a ver com a verdade, nomeadamente, até por falar nos afro-americanos, o reconhecimento, sobretudo facial, dos afro-americanos nos Estados Unidos é uma autêntica brincadeira, aquilo, não sei como é que alguém ainda leva a sério que aquele reconhecimento possa ter algum grau de veracidade. Portanto, estas provas, que todos sabemos que têm uma margem de erro elevadíssima, não temos o menor pejo em condenar pessoas com base nelas. Quando é que a prova da ADN? E digo-vos que a Lei 5/2008 diz que não se pode condenar uma pessoa exclusivamente com base na prova da ADN, como se não fosse das provas mais fiáveis que nós temos hoje em dia. Acho que é isso, uma coisa. Tem só uma nota final a propósito da questão da ponderação de interesses, que de facto é algo que para mim me suscita muito interesse também, passa a redundância. Realmente é um problema pormos essa questão nas mãos do juiz. Claro que há alguns critérios que nós podíamos utilizar, quais é que são os interesses que estão acima do direito à imagem. Aquilo que eu tenho visto a ser citado no ponto de vista da jurisprudência, será a vida ou a integridade física. Eu penso que nós, fazendo uma interpretação sistemática do próprio Código Penal, em muitos dos crimes de perigo comum, nós encontramos a referência à vida, à integridade física e aos bens patrimoniais de valor elevado. Pelo menos estes estarão acima da integridade física, mas claro, da imagem. Mas claro que seria muito importante que a questão estivesse regulamentada, sim, eu acredito. Porque, por exemplo, levantam-se-me outras questões. Há bocadinho nós víamos que, do ponto de vista da violação do direito à imagem, não se pode entrar, por exemplo, na intimidade sexual do próprio arguido. Então, mas imaginemos que o arguido é filmado quando está a abusar sexualmente de uma criança, e neste caso não se pode usar a imagem. E naqueles valores que eu acabei de referir, não incluía a liberdade de autodeterminação sexual, mas eu acabo por incluir aqui também. Por isso não seria nada mal, talvez a questão fosse regulamentada para não suscitar dúvidas. Ou então, talvez não deva ser por outro motivo, para não se fecharem portas a situações em que o direito à imagem deve ceder. Por um lado eu percebo essa preocupação, mas por outro lado deve ter sido feito intencionalmente para dar ao juiz margem de apreciação perante cada caso concreto. E as vigilâncias têm sido regulamentadas. Sim, e ainda bem que fala sobre isso, não é muito pertinente. Outra questão que eu também encontrei na jurisprudência e gostava de partilhar convosco, mesmo para aqueles casos em que a utilização das câmaras no âmbito da videovigilância, portanto há os circuitos automatizados, total ou parcialmente automatizados, e no âmbito da lei de proteção de dados pessoais, isso se prevê. Mesmo quando é precisa a autorização, e mesmo quando essa autorização por parte, em uma causa do Gabinete de Proteção de Dados Pessoais, não é dada, ainda assim há na jurisprudência quem aceita a utilização dessas imagens, mesmo sem autorização, para efeitos de levar a cabo o procedimento criminal. Isto é uma questão também pertinente que me pareceu que nós vamos aqui salientar. Quem diz a imagem também diz o som, porque a voz, sim, cada vez mais, sim, pode ser interpretada, aliás há software para isso, para analisar uma identidade, certo, na voz. Certo. E essa identidade da voz, eu penso que uma pessoa, se a obtenção desses dados for repetidos de forma legítima, pode ser ponderada sempre essa utilização, e eu aí devo considerar que é um meio externo, já foi prestado, ninguém foi forçado a falar por causa disso. E aquilo que podemos voltar a aplicar o mesmo critério. A pessoa falou, foi gravada numa audiência que seja, não pode ser feita essa comparação. Ou seja, não estamos a falar de confissão, estamos a falar da voz, ou seja, da voz de uma pessoa. Essa voz não pode ser utilizada, mesmo quando o próprio arguido responde aos costumes, por exemplo. Quando ele responde aos costumes do tribunal. Ele não está para prestar nenhum testemunho sobre um facto, mas está a dar a sua voz. Eu não vejo nenhum problema que esta prova possa ser utilizada.
Tal como se analisa a assinatura que o arguido teve noutro documento qualquer. É a mesma coisa. Parece-me que sim. Bem, já nos estão ali a fazer sinal. Eu fico muito contente que tenha havido tanta participação. Isto só significa que temos um encontro marcado em data a desejar. Já estou aqui a olhar para o nosso próximo visado, não é? Que já não me escapa. E, portanto, espero que as nossas próximas conversas sobre prova e processo penal, olha, que apareçam também e que nos ajudem aqui a discutir estes temas. Muito obrigada ao CRED. E à Teresa.